Hoje, 23.300.000 brasileiros, mais do que a população do Chile, vivem abaixo da linha de pobreza, com R$ 232 por mês. A miséria subiu 33% nos últimos 4 anos. Foram 6.300.000 novos pobres. Os dados são de um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas. O nosso contato agora é com o Marcelo Neri, pesquisador do FGV Social e professor da FGV. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Carolina. Em primeiro lugar, por que houve esse aumento na pobreza? Eu acho que foi fruto da combinação de recessão com inflação alta inicialmente, uma estagflação que começou no final de 2014, mais uma limitação fiscal, problemas fiscais do governo federal em particular, mas todos os níveis onde você fazer políticas, medidas para tentar, anticíclicas, para tentar aliviar a situação está um pouco comprometida, mas eu diria que é um desajuste macroeconômico combinando recessão, inflação. A inflação ela foi melhorada nesse período, né? A gente conseguiu gerar uma desinflação, mas o desemprego forte ainda persiste e alguma dificuldade de você lançar medidas que atenuem o problema. Agora eu te faço uma pergunta que faz parte do nome, né, do próprio levantamento. Qual foi o impacto da crise sobre a pobreza e a distribuição de renda? Sobre a pobreza, foi uma volta forte da pobreza, a gente voltou, a pobreza caiu até 2014 e nesses 4 últimos anos a gente volta mais ou menos ao nível de 2011, mais ou menos no começo da década, portanto seria uma década perdida em termos de pobreza. Ela aumentou 6,3 milhões de novos pobres, pessoas que ingressaram abaixo dessa linha de pobreza nesse período. E, por outro lado, houve uma redução da renda média dos brasileiros. Em 2015, a renda média caiu 7%, depois caiu mais ou menos 4% nos anos seguintes. Então, uma queda grande, mas com aumento de desigualdade. Ou seja, as pessoas mais embaixo da distribuição de renda tiveram perdas maiores. Então, eu diria que essa combinação de recessão, queda de renda, aumento de desemprego e o fato dela ser mais sentida dos mais pobres são o que explicam esse aumento da pobreza e a redução do bem-estar. E dá para a gente dizer quem perdeu mais, Marcelo? Dá sim, quer dizer, primeiro os mais pobres, mas entre as pessoas em geral, eu diria os jovens são grandes perdedores da crise. Eles perderam só no primeiro ano da crise 20%, depois perderam nos 3 anos seguintes mais de 20%, entre jovens de 15 a 19 anos, mas também jovens de 20 a 24%. Os chefes de domicílio, as pessoas responsáveis, que em geral são os principais provedores de renda, perderam também bastante, perderam 10%. É curioso, quer dizer, que nessa crise emergiu um único grupo vencedor que conseguiu ter ganhos durante a crise, antes da crise, depois da crise, que foram as cônjuges, que uso o feminino porque em geral são mulheres, em 80% dos casos, elas tiveram um ganho real nos últimos 3 anos de 17%, e para compensar a perda dos seus maridos. Então, foi o único grupo perdedor. A renda caiu muito também no Norte, no Nordeste, perdeu quase 6% nos últimos 3 anos, 2 vezes mais do que a média. Então, eu diria que esses são os principais perdedores da crise. Uhum. O estudo também mostra o congelamento do Bolsa Família em 2015. Quais são os efeitos dessa medida e qual que é a importância de um programa social como esse? Em 2015, quando a inflação já estava a 2 dígitos, 10 e poucos por cento, 11%, o Bolsa Família foi congelado em termos nominais. Isso fez com que a pobreza tivesse um aumento só naquele ano de 3,6 milhões de novos pobres. A pobreza aumentou 19,3% só em 2015. Se você olhar assim, a perda dos vários grupos, você vai ver que todo mundo mais ou menos perdeu de uma forma parecida
a não ser os 5% mais pobres, tiveram uma perda de renda 2 vezes maior do que a média, perderam 14%, e aí mostra a importância do Bolsa Família num sentido adverso, né? Quando o programa se descuida do programa, a pobreza voltou a crescer, né? Esse ano teve um reajuste do Bolsa Família, também teve em 2016, então você espera um menor aumento da pobreza extrema no ano em curso. A gente está em ano de eleições e um novo governo terá um grande desafio pela frente, né, Marcelo? Quer dizer, até esse ano eleitoral em curso é um ano atípico, porque todos os anos eleitorais no Brasil, desde as eleições de 82, a pobreza sempre cai em ano de eleição e cai forte, como parte do ciclo político, um pouco de populismo, oportunismo político, e em compensação ela sempre aumenta a pobreza no ano seguinte às eleições. Pelo menos em 7 das 8 eleições que a gente acompanhou, aconteceu isso. Essa eleição, a pobreza agora em 2018, ela não deve aumentar, deve cair um pouco, até porque, como eu disse, o Bolsa Família teve um reajuste, mas no ano seguinte, no ano que vem eu estaria bastante preocupado, porque é o ano que, em geral, a pobreza aumenta, porque esse é um ano eleitoral e o pós-eleitoral também sob restrição fiscal. Então, de alguma forma, vai ser preciso priorizar os mais pobres para que a pobreza não suba no ano que vem. E isso é importante não só por razões de justiça social, para, vamos dizer, amenizar os efeitos sobre os mais necessitados, mas também em termos macroeconômicos, porque quando você cuida dos mais pobres numa recessão, você mantém as rodas da economia girando. Cada real, por exemplo, que você gasta em Bolsa Família, você faz a roda da economia, o PIB cresceu R$ 1,78. Se, por exemplo, você gastar em previdência, é 0,52 centavos o efeito. Então, eu diria que é uma hora da gente ter um olhar particularmente aguçado sobre os mais pobres, mas eu não tenho visto isso acontecer, pelo menos nos debates eleitorais. Eu acho que a questão de pobreza e desigualdade ela está em segundo plano. Bom, eu conversei com o Marcelo Neri, pesquisador do FGV Social e professor da FGV, sobre o levantamento que mostra o aumento da pobreza e das desigualdades no Brasil. Marcelo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, Carolina. De São Paulo, Carolina Cassola.